E aí, pessoal, bem-vindos ao Ribeirão Podcast. Você que está aqui pela primeira vez, eu queria te apresentar. Nós trazemos o que dá certo no interior. Então, a gente tenta trazer empreendedores de palco e não empreendedores de prática, e não os de palco, para trazer um pouco para a gente conteúdo numa linguagem bem tranquila, como se fosse um bate-papo. Então, você consegue lavar a louça, correr igual o Abel corre todo dia de manhã, ouvindo a gente de uma maneira leve e que traz um conhecimento por trás. A gente tenta pensar pautas que vão ajudar você que é empreendedor, que gosta do assunto, que trabalha hoje em dia em CLT, mas pensa em empreender, trazer pílulas de como é na prática. O Ale vai apresentar a nossa convidada. Eu sou o Gá Mendes Cruz. Se vocês quiserem seguir no Insta, o Alexandre é consultoria.aguilar e pode apresentar a nossa convidada. E aí, pessoal, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar nos ouvindo aqui mais uma vez. Eu trouxe um ícone hoje de Ribeirão, tinha vontade de trazer ela já fazia muito tempo. Assim como nós temos um veículo digital, ela tem um veículo físico há 37 anos, com mais de 1000 edições. Então a revista Revide é um patrimônio hoje da cidade. Todo mundo que é ribeirão pretano conhece, sabe, já viu, já mexeu, já apareceu aniversário, já fez alguma coisa, já anunciou, já deu de presente para alguém ou já viu num consultório. Então a gente trouxe a Isabel Faria aqui para ela poder falar um pouquinho da história dela. Então seja muito bem-vinda, Isabel Faria. Aê! Boa. Obrigada. Isabel, eu acho que a gente, nesse segundo programa que a gente está gravando com você, eu queria frisar o desafio que eu tenho certeza que muitas mídias estão passando, que é essa mudança de hábito, essa mudança de cultura, todo mundo indo para o digital. Assim como eu tinha... Meu pai, ele nunca teve esse hábito, mas eu lembro na empresa, a gente chegava, o jornal estava lá de manhã, para a gente conseguir ter acesso àquelas notícias, e hoje isso não acontece mais. Uhum. Então é uma tiragem baixíssima hoje, até a gente estava falando aqui antes, do jornal A Cidade. Eu lembro da fila que era ali para você conseguir fazer o anúncio do seu carro e você colocava, vendia. Você precisava de uma empregada para o seu negócio, você colocava lá, você contratava. Era impressionante o veículo. Botava uma casa para alugar, para vender. Para alugar. Que legal. É bem legal. E aí agora mudou. E aí, como é que nós vamos fazer agora? Ale, só fazer uma introdução. No final do outro episódio, se vocês quiserem ver, a Abel ela fala muito bem pelo momento econômico que a gente está. Então, uma crise que a gente tem desde 2015, né, Bel, que 2015. Você estava citando. Então, só para a gente seguir a partir daqui, se você quiser ver essa parte, você vê no final do outro episódio, nós passamos por um momento de crise, então as empresas em si enxugaram, elas tiveram que fazer investimentos muito mais por curto prazo em vez de para o longo prazo. Então, em vez de eu investir institucionalmente para fortalecer meu brand, eu invisto de uma mídia que eu quero resultado na hora. Posso não estar fortalecendo meu brand, mas vou vender aqui, que é o que eu estou precisando. E aí, junto com isso, tem um momento de digitalização, então a gente passa a mídia, que ela sai muito do físico e de todos os canais que eram maiores, então a gente está falando de TV, rádio, out of home, que é outdoor, propaganda mobiliário urbano, enfim. A gente sai disso e vai muito para o digital, que tem um custo menor e uma dispersão maior. Só acrescentar uma coisa, no começo a gente tem grandes influenciadores, hoje a gente passa a ter micro-influenciadores também, uma coisa mais local e mais nichada. Então, a concorrência começa a ficar muito difícil, assim. E aí conta pra gente como foi isso no bastidor. A primeira vez que você olhou e falou, nossa, tá migrando isso tudo pro digital. Como que foi essa... É que eu acho que não foi assim, sabe? Eu acho que ele foi num crescendo. Então, você tem um processo de mídia, de mudança de mídia, que ela, assim, você tem um Facebook que... Quantos anos tem o Facebook? É tudo muito curto, muito rápido. Então, essa mudança... Então, você tem uma mudança que é muito abrupta, né, do ponto de vista do tempo, mas que a gente foi acompanhando. Então, se antes o Facebook... Lembra? O Facebook era a mídia. Hoje é uma mídia que... hoje é Instagram. O Instagram. Agora não é mais Instagram, é TikTok. Então, quer dizer, você tem uma mudança. Hoje a TV não é TV, não tem nenhuma TV. É o streaming. Você tem hoje o YouTube, que se você quiser, você encontra tudo ali. Sim. Tudo, sim, né? Você sim. quer... Posso só dar um exemplo desse YouTube? O tanto Vamos que é lá. verdade que você está falando? Acabou a garantia do meu carro, vou dar um exemplo de consumidor aqui. Falei, eu não vou mais fazer as revisões na concessionária, não faz mais sentido. Não vou pagar 700 pau para trocar o óleo do carro, como eu era o tonto que pagava, né? Troquei e ficava lá dando aquele aviso. Precisa de serviço, precisa de serviço, precisa de serviço. Todo dia.
Voltei no cara, eu falei assim, como é que chama esse anúncio? Ele pôs no YouTube em 2 minutos, aperta esse botão, você fala, cara, é impressionante o número de informações. Os tutoriais que tem ali, você tem tutorial para tudo. Você quer fazer um bolo de fubá diferente, bota assim, bolo de fubá diferente, vai aparecer 500 receitas para você ali, para ver como é que você vai. É impressionante. Sim. Então, isso é uma mudança. O que hoje eu estava comentando e estava falando sobre uma percepção que eu tenho sobre essa coisa da marca, né? Uhum. Então, assim, vou falar do mercado imobiliário. Então, você tem um cara que lançou um empreendimento de 2 milhões. Cada apartamento, 80 apartamentos, 2 milhões de reais cada apartamento. Então, ele tem que achar 80 compradores. Aí você fala assim, gente, mas achar 80 compradores não é uma coisa absurda. Quantos ricos, quantos milionários você acha que tem em Ribeirão? Em Ribeirão, muitos. Quantos? Uns, Fala o nome, o número. Uns 20 mil, eu acho. 20 mil. Nossa, Deus, eu acho impossível. Você acha muito? Eu acho milionários. Eu acho que deve ter Mas uns... peraí, qual é o parâmetro de milionário? Porque pela Forbes é $1 milhão investidos na Bolsa, investido em mercado de capitais. Não é isso que eu tô pensando, não. Eu tô pensando em 1 milhão de reais. $1 milhão de patrimônio, reais? Não, Não, aí é muita mais gente. É muito mais gente. Tá. Porque qualquer médico, qualquer advogado tem isso. Isso. A Então, casa vamos falar- hoje é esse preço. Uma 1 casa milhão investido, então. É isso. Então, vamos Tá. pegar $1 milhão. Então, ele teria que ter 5 milhões Tá. de investimento na Bolsa, em Perfeito. qualquer Ativo financeiro. ativo financeiro. Perfeito. Então, nós temos uma pessoa que tem sua casa, tem seu carro, tem seu patrimônio e tem 5 milhões de dinheiro Perfeito. investido em alguma coisa. Quantos você acha em Ribeirão? Aí eu acho que uns 5 mil. Eu ia falar 2 mil. Então, você está falando em 5 mil. Vamos pensar que sejam 10 mil pessoas? Tá. 10 mil pessoas no universo de 720 mil pessoas. Sim. Se você precisa vender Você é 720? 720 mil mil pessoas? pessoas, Ribeirão. Ribeirão. É? Eu não sabia que era tá. esse censo. Tá por aí. Aí então você pega... Então é uma a cada 700, né? Já é Então, uma a cada 70. Então, mas né? vamos lá. Você tem 10 mil pessoas aí Isso. que têm um potencial para você vender um desses 80 Ok. apartamentos. Você tem que falar com pouca gente. Aí o cara sim. vai lá e bota uma propaganda desse apartamento numa rádio. Sim. Nossa, não faz sentido. Dispersou demais, é pouca gente que ele Eu quer tô falar. dando tiro de cartucheiro pra matar a pomba. É. Então, ele não tem que falar objetivamente. E assim, eu vou falar, você comprou um apartamento de 2 milhões. Ok. O teu entorno provavelmente deve ter 2 ou 3 do teu entorno, da tua relação. Que compraram são também, ou que poderiam- comprariam. possíveis. Com certeza. É muito mais Então, fácil eu falar com isso. E o que eu vou, quando eu compro um apartamento desse, eu mesmo sendo rica, milionária, o que eu quero? Eu quero dizer que aquele apartamento é maravilhoso. Por que Exato. ele precisa anunciar num outdoor? Por que ele precisa estar numa revista? Porque na hora que eu ver, eu falo, ó, comprei esse apartamento. E o meu senso de pertencimento àquilo? Perfeito. Se eu só vejo aquilo numa rede social, ninguém viu, isso é marca. Ah, agora eu entendi o seu gancho. Faz sentido. Ela é vendedora das boas, hein? É. Não, mas porque faz se eu não sentido. Ela é tiver... boa. Isso é brand. Não, Ela é mas, boa. mas isso, assim... Eu concordo. Quando eu compro... Você materializou o sonho ali. Eu materializei o sonho. Eu materializei o meu dinheiro que eu comprei, eu botei, e aí eu preciso que alguém veja. É no olhar do outro que eu me satisfaço. Concordo. Perfeito. Então, se o outro não está sabendo, eu não vejo aqui em lugar nenhum... Mas Tem olha que mais uma interessante. coisa. Não sai, o apartamento não sai dali. E o comprador está em outro lugar da cidade, porque ele está morando em algum lugar. Como é que eu levo aquele apartamento para um outro lugar de forma que impacte? Não só levar, Isso. não só o input, de forma que impacte. Então, Mas- nesse mas- sentido, faz... Quando você isso que você falou, eu divido em duas coisas, que para mim traz a importância do digital e o valor que ainda tem essas mídias físicas. Que para mim, quando você fala, eu tenho que atingir poucas pessoas, mas são certas pessoas. De 720 mil, só tem um universo de 10 mil. Então, é difícil eu atingir cada uma delas. Se eu fizer uma mídia, um outdoor, se eu fizer uma TV aberta, eu vou atingir muita gente, vou dispersar demais a minha mensagem e não vou atingir as pessoas que eu preciso. Então, isso digital cabe demais. Ele consegue chegar exatamente nesses 700. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala, tá, mas quando chega através de uma mídia digital, alguma coisa, não dá aquela credibilidade, eu acho que é a palavra. Não dá a mesma credibilidade de chegar numa revista. E, ó, Revide, por exemplo, que vai chegar com uma... O que é o digital? É.
Quantas mensagens você consegue ver em segundos? Muitas. Muitas. É o restaurante, é a roupa, é o não sei o quê. É avassalador isso. Então, Sim. eu não tenho um tempo para eu poder Fixar a mensagem fixar a na cabeça, que mensagem, legal. Faz entender, sentido. compreender o que é aquilo, por que aquilo tem valor, qual é o valor que aquilo vai ter para mim. E outra coisa, a pessoa que compra, o comprador, ele é em potencial o melhor vendedor. Se ele foi bem atendido, se ele teve um bom... Total. Ele é meu grande vendedor. Se eu faço uma publicidade com você e você gosta e você me indica para um amigo teu, eu já tenho uma venda feita. Então, Sim. isso, para mim, sempre foi a grande questão. Para mim, o melhor, assim, o boca a boca, para mim, ainda é a melhor publicidade. Porque, assim, esse testemunhal que você chega e fala assim, eu fui lá, eu falei para o cara entrou, viu, pronto, você já está me dando uma experiência tua. Isso já está registrado para mim. Olha isso tem como muito isso é mais verdade. valor do que se eu tivesse uma publicidade dizendo assim, ó, faz isso. Você está me contando que você viveu isso, você foi lá, tirou o raio do negócio que estava te incomodando no teu carro. Uhum. Olha, eu vi uma reportagem uma vez, e isso casa muito no mercado B2B, mas era 70% das vagas de emprego eram fechadas sem ter anúncio de vaga. Então, eu tinha a necessidade de um vendedor, eu conversava com a Isabel me falou, tem um vendedor meu aqui muito bom, que é muito nessa linha desse boca a boca que você está falando. Eu aplico muito isso ao mercado B2B, de negócio para negócio, que é exatamente isso que você falou. Se eu fiz um anúncio na Revide e sei que deu certo, eu vou querer falar para os meus amigos. Só que o difícil é eu potencializar isso que não seja nos meios digitais, porque isso leva muito para o digital, né? Porque eu vou dar um testemunho da Revide, não vou pagar um espaço na Revide para dar um testemunho bom da Revide, não faz sentido, ou de outras empresas. Mas eu falo na minha rede social. Então, a gente tem que saber que cada veículo de comunicação, cada canal, ele tem uma utilidade, né? Sim. E eu acho que, às vezes, a gente se deslumbra muito quando surgem novos canais. Então, o pessoal se deslumbrou muito com o digital. Então, que é o que você falou. Eles abandonaram o branding, foram muito pro... eu quero chegar na pessoa certa, só chegar na pessoa. Não quero construir uma reputação a longo prazo. Mas agora parece que isso deve estar equilibrando, né, ao longo do tempo. Eu acho que vai equilibrar. Tem um estudioso espanhol que ele diz... Você lembra a história do cinto de segurança, né? Sim, que foi inventado pela Volvo. A Volvo deu a patente para todas as montadoras de carro e tal. E aí, assim, segurança, todo mundo... E hoje, assim, primeiro era uma indicação, depois virou uma obrigação. E se você não usa, você é multado. Beleza. Cigarro. Saúde, depois começou a proibir em lugares fechados. Fechado, sim. Vai chegar um tempo em que, e hoje a gente já vê muito isso, no restaurante a gente vê o casal, cada um com o celular, né? Que estavam conversando no telefone. Com certeza Hoje, não. quando você vê isso, te causa um certo constrangimento, né? Você fica incomodado. Se você estiver conversando comigo e eu estiver no celular, você fala, nossa, mas que mal educada. E daqui a 5 anos vai ser assim como fumar. Você está com o celular. O celular vai ser uma ação individual e solitária. Você vai ter que fazer isso. Que legal, esse estudioso falou isso. Fala que isso, massa. Tenho essa esperança, tomara. E outra coisa, gente, o que as telas estão fazendo com a saúde mental é um negócio absurdo, né? As pessoas ficarem o tempo inteiro... Não ali, só as telas, né? As redes sociais também, né? As pessoas vivem no mundo digital, né? Ela não É. está vivendo, ela não consegue compartilhar, não consegue conversar. Então, vamos conversar, vamos falar sobre a vida. Não, está no telefone, está vendo a vida do outro, está acompanhando a vida do outro, ao invés de estar vivendo sua própria vida e compartilhando as suas experiências e as suas vivências com seus amigos. Então, eu acho que essa coisa hoje, aniversário, deixa o telefone lá fora, não entra mais com o telefone na festa, porque é tanta invasão de privacidade, né, que você começa a não querer aquilo dentro do teu espaço privado. Sim. Às vezes eu estou na minha casa, vamos fazer um almoço, estamos lá, galera, alguém vai e pega o telefone. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falo mesmo, pelo amor de Deus, larga esse celular. Porque é um negócio que começa a incomodar. E eu acho que isso vai ser uma coisa que, daqui a um tempo, nós vamos assistir isso. Sim. Você estava falando disso, eu tenho um exemplo muito claro, e aí eu vou concordar com vocês dois, do que o Gabi falou, que todo mundo vê uma novidade, comportamento de manada, e depois a gente vai ponderando isso.
Eu não sei se vai chegar nesse extremo, mas eu acredito que o hábito vai mudar sim. Eu acredito. Eu mesmo sou meio sinestésico, assim, eu não gosto muito de chegar num... Isso que você falou é muito verdade. As pessoas esquecer... Eu falo que o celular e a rede social ela tem uma capacidade de tornar quem está longe perto e quem está perto longe. Uhum. Então você se sente próximo porque você está conversando e a pessoa está ali do seu lado e você não está nem lembrando o que ela está falando. Uhum. Os restaurantes, eu acho que é uma experiência totalmente sensorial, que não tem nada a ver com o digital. Para mim, não casa. Uhum. Eu não gosto de ir num restaurante e ter que pegar meu celular para ler o QR Code. Uhum. O meu pai, se ele for sozinho no restaurante, ele não tem condição de pedir uma comida nesse sentido. Uhum. A minha mãe, tampouco. Uhum. Então, é uma tecnologia que todo mundo foi, que eu peço um cardápio físico que eu gosto. Uhum. Eu gosto do cardápio físico. Uhum. Simples assim. Como naquele momento eu sou um consumidor, eu prefiro. Uhum. E todo mundo foi para esse lado. A hora que você fala dessa mesma situação, para você ter ideia, tem acampamentos esses de férias que não permitem mais e que eles não têm Wi-Fi. Eu vi isso. Hotéis, mesma coisa. Restaurantes, mesma coisa. Isso eu não vi. Eu vi de acampamento. Aquele escape zone agora que os caras estão fazendo e tudo mais, também não existe mais, porque é a situação de você estar trocando, percebendo as coisas, então não cabe o telefone naquela experiência. Sim. E lojas de brinquedo para crianças que tirem as crianças do digital. Então, eu vou só rememorar aqui, porque eu também sou formado em publicidade, e eu lembro que na época que a gente aprendeu mídia, era assim, como é que você vai dividir a sua verba? Tanto em outdoor, que é bissemana, revista ou jornal, você tem que fazer alguma coisa, TV ou rádio, dependendo da verba que você tem. Ninguém deixava a TV de fora. Hoje, para você acertar em que momento que seu cliente vai estar na frente da TV com ela ligada no seu canal, é quase impossível. Você tem que acertar o horário, o canal, o dia, o público e se ele está olhando. Sim, porque ao mesmo tempo que ele tá lá na TV, Ou ele tá seja, vendo a o celular. dispersão é absurda, cara. Que era assim, ó, por exemplo, a gente ficava esperando o Jornal Nacional para saber as notícias do país, né? Então, vamos pensar, um canal. Aí hoje, eu vou esperar 8h30 o jornal, depois eu dou uma olhada. Eu vou lá, entro na Globoplay e vejo o jornal sem publicidade, de uma vez só. Exato. Pra Volto, que eu paro, quer vai dizer, mais rápido. exatamente, essa notícia eu não quero, passo para frente. Então, às vezes ela está lá separada por notícia. Eu olho quais são as notícias, vou ver aquela que me interessa. Isso é um menu que me otimiza o tempo, então eu vou aproveitar, vou chegar em casa, nem ligo a TV, vou ver uma série, vou ver uma entrevista que eu quero ver. É essa mudança de comportamento que a gente não consome mais nada igual. Então, se a gente não consome mais nada igual, isso vai ser um momento em que a gente vai ter que se rearranjar. Sim. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo isso que a gente estava comentando aqui. E testando. Testando, exato. Vai testando. A gente fez um podcast uma vez com o Walter Longo, que eu sou fãzaço dele. Eu também sou assim. fãzaça dele. Eu acho ele um gênio. Nossa, fiquei... Uma dos auge da minha vida foi fazer um podcast com ele. E ele tem um livro que chama O Fim da Idade Média e Começo da Idade Mídia, que fala basicamente duas coisas que é bem o que a gente está falando. O fim da Idade Média é que acabou esse tratamento pela média. Então, a Isabel ela gosta de ver o Jornal Nacional, mas tem algumas reportagens que ela gosta e outras que ela não gosta. Acabou esse mas ela tem que ver o jornal inteiro, porque TV aberta é isso. Sim. Então, hoje em dia, mesmo que você veja na TV aberta, no resto dos momentos que é uma reportagem que você não quer, você está vendo no seu celular. Então, você não está assistindo ela. Então, é a vertente de hiperpersonalização e personalização em larga escala. Porque antes existia o personalizado, que era produzir uma Ferrari, às vezes a gente produz com o assento do jeito que aquele consumidor vai comprar, porque são poucos. Só que a gente consegue, hoje em dia, personalizar uma roupa da Renner, por exemplo, de ser, é P, mas é aquele P específico que aquele tipo de mulher usa, então eu personalizo isso em larga escala. Então, esse é o fim da Idade Média e começo da Idade Média é que todo mundo passa a ser mídia também. Então, todas as pessoas, elas recebem a informação e se comunicam, que é o que a gente acabou de falar antes, que o melhor vendedor é o seu cliente atual, o melhor propagador é aquele que consome. Eu acho... E até eu vou fazer um pensamento aqui e vou fazer uma última pergunta para você. Porque você tem um senhor desafio na mão. A gente não muda a cultura, a gente se adapta. Ponto. A avalanche vai vir e eu preciso saber como fazer.
E eu vejo que num veículo que é o digital, que você consegue mensurar o público, saber quem ele está vendo, que região que ele está, que idade que ele tem, que horário que ele te acessou, se ele clicou em cima de você e se teve uma conversão de vendas, a gente vai precisar incorporar isso dentro do nosso business, independente de qual for. Mas eu vejo, e aí eu quero ouvir quais os projetos da Revide para esse ano e para os próximos, para onde a Revide está indo, que eu vejo que você tem um trunfo muito grande, chamado regionalismo, que é a sua pegada. As pessoas têm acesso a muitas coisas, mas essas coisas nem sempre são o que elas querem ver. Então, eu tive com o Bigodini, até estamos marcando para trazer ele aqui, que eu acho muito legal a rede social dele, não sei se você... Conheço, acho bom. O que eu acho que ele entendeu? Não é só legal fazer um meme, eu dar risada, que eu faço isso no Instagram o tempo todo, aquilo te dá um tempo de tela enorme. É fazer coisas que só fazem sentido aqui dentro. Então ele vai fazer uma brincadeira que só tem sentido aqui dentro. Então, eu vejo a Revide juntando esse mundo, ou seja, eu vou provocar uma experiência no digital, mas você ainda vai conseguir se ver no nosso canal, na nossa revista. Então, acho que esse é o desafio. Então, eu queria perguntar para você, como é que a gente pode enxergar a Revide daqui a um tempo? Como eu comentei com vocês no intervalo aqui, assim, eu acho que a gente tem que... Nós estamos no modelo AA, um dia de cada vez. E vamos testando, prestando atenção. Então, eu acho que a gente... porque, assim, sempre as pessoas falam... Mas o que o público quer ler? Eu não gosto disso. Eu não quero saber o que o público quer ler. Eu quero pensar o que eu posso oferecer para o público. Dá para ver a diferença? Então, assim... eu posso criar alguma coisa que seja interessante para você. Então, por exemplo, quando eu resolvi... A gente fez um trabalho... você me perguntou sobre um trabalho bacana que a gente fez. Foi um livro que a gente fez contando a história de Ribeirão para criança. Eu quis contar a história de Ribeirão para criança. Ele está publicado? Eu queria Está publicando. É um livro físico. E ele também... Como a gente que acabou... compra? Então, a gente já tem lá na revista. Depois eu até posso mandar um para você. Eu vou querer. Que ele é um livro que ele é todo com ilustração, contando a história, por que Ribeirão chama Ribeirão, quais são os símbolos da cidade, lugares da cidade. Que legal. E assim, vamos marcar isso. Você tem como disponibilizar um linkzinho para a pessoa acessar isso? Nós vamos marcar na rede social aí. Tem. O pessoal quiser. Chama Ribeirão Preto para crianças. Legal. Não, Ribeirão Preto das crianças. Das crianças. E esse foi um trabalho que a gente fez, que eu achei muito legal, porque eu falo... Ele é português e inglês. A ideia era que as crianças hoje estão sendo alfabetizadas em inglês. Então, ela vai ter a possibilidade de ler nas duas línguas. E essa linguagem mais lúdica, que conta a história da cidade dela. Foda. Porque eu tenho para mim que se eu não consigo conceber a cidade que eu vivo como o melhor lugar do mundo, eu não consigo entender onde eu estou, né? Então, assim, aí a gente cansou de fazer livros, fizemos, sei lá, 3, 4 edições de livro contando a história de Ribeirão, que é a mesma história, ela vai mudando no decorrer dos anos, mas do passado você não consegue mexer, talvez descobrir alguma coisa, enfim. E aí agora a gente fez um outro projeto que é contar a história dos bairros. Tem gente que nunca foi nos Campos Elíseos. Tem uma igreja maravilhosa nos Campos Elíseos. Você vai na Vila Tibério, você tem coisas incríveis. Você tem restaurantezinhos, você tem sorveterias. Tem um bar do Peixinho no Campos Elíseos que é muito bom. Então, você tem um monte de coisa. Você tem um cemitério lá nos Campos Elíseos que é maravilhoso. As pessoas saem daqui, vão no Père Lachaise em Paris e não conhecem o cemitério de Ribeirão. Justo. Do da Saudade, Cemitério da Saudade. Vai lá que você vai ver muitas obras de arte. Sim. Você vai ver muita coisa bacana. Então, o que eu acho que a gente precisa... A Praça 15 é uma das praças mais bonitas. As pessoas saem, vão em praças em Madrid, em Buenos Aires, e não conhecem a Praça 15. Que é lindo. Teatro Pedro II Teatro Pedro II. Aquele quarteirão paulista. O Teatro de Arena. Pô, uma pena. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Então, você tem um monte de coisa em Ribeirão que as pessoas não conhecem. Não sou fãzaço de Ribeirão. Então, eu acho que é essa coisa da gente poder contar para Ribeirão sobre Ribeirão e que você pudesse tirar o teu fim de semana para conhecer a tua cidade, eu acho que a gente já está fazendo uma contribuição. Então, cada vez mais, quando você fala do local, é isso, eu quero falar de Ribeirão para Ribeirão.
Eu quero falar de Ribeirão para quem quer conhecer Ribeirão. Então, você está vindo querendo saber mais sobre a cidade, você mora lá em Nova York, você mora no Japão, você mora em qualquer canto do mundo. Se você quiser saber um pouco de Ribeirão, você pode entrar lá no site da Revide, que você tem monte de histórias que você legal. pode... E esse que você pensa do futuro da Revide é mais isso, trazer cada vez mais a essência da cidade e exprimir isso nas páginas da revista. Isso, e contar Muito a história legal. de gente. Tem Legal. muita gente bacana. É isso que você falou. Quer dizer, se eu tenho um monte de gente bacana que está fazendo coisas, eu tenho que contar essas histórias. Dá pra Sim. gente Tem compor gente, muita coisa. tem gente que está pesquisando, tem gente que está estudando, tem gente que está criando, tem muita coisa para contar. Muito. Então, quer dizer, se eu tenho esse universo todo para desbravar, por que eu vou querer desbravar a cidade de São Paulo? Vamos desbravar aqui. Exato, né? por isso é Ribeirão Podcast. A gente foca isso também aí, no que é bom em é isso Ribeirão. aí. Isabel, Poxa. muito obrigado, foi muito legal. Você tem uma ideologia muito massa, assim, sabe? Esse seu pensamento de negócio, ele é muito mais de ideologia do que de business mesmo, Sim, assim. sim. E a gente precisa de mais empresários assim, sabe? Eu acho que talvez seja até mais difícil sobreviver nessa selva de pedra com tanta ideologia. Mas é muito gostoso de ver, assim, sabe? É inspirador. Legal, diria assim. obrigada. Pessoal, queria agradecer vocês. Queria só finalizar os nossos patrocinadores e as nossas redes sociais aqui. Então siga a gente no @Ribeirão Podcast. Então nós estamos no YouTube, Spotify, TikTok Instagram. e Instagram. O meu arroba é o @consultoria.aguilar. Então se você precisar de alguma ajuda com a gestão do seu negócio, pode contar conosco. Também na área de cartórios a gente atua e pode te ajudar. E a Sonar, Gabi? Primeiro eu queria apresentar Avocado Coisas Mirabolantes, @Avocado Coisas Mirabolantes. É esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo. A gente está dentro da Avocado. Então, se você tem ideia de podcast, quer montar seu próprio podcast, seja para um projeto pessoal ou para sua empresa, quer ter mais conteúdo para passar nas suas redes, quer ter conteúdo inclusive para passar na Revide, procurem eles, que vocês gravam um podcast, sai um monte de ideia e vocês publicam lá. E eu queria deixar também os dados da Sonar, é Sonar Data Design. Então a gente é outsourcing de BI para empresas que já têm uma área de BI ou que querem montar a própria área de BI. A gente faz todo esse trabalho, Sonar Data Design, sonardd.com.br é o site. Então transforme os dados da sua empresa em informação útil para tomada de decisão. Se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, @GamendesCruz, a gente passa bastante conteúdo de empreendedorismo, dados, negócios em geral, assim, e um pouquinho da vida pessoal, mas é bem pouco, vocês vão gostar, só seguir a gente lá. Isabel, como que as pessoas te acham? Revista Revide e Bel Farias. Boa. Ou Pessoal, nas corridas por aí. isso, verdade. boa. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, até a próxima e tchau! Valeu!